Depois do empate do Benfica em Alvalade, o Porto ontem em casa no Dragão, frente ao Feirense, não foi além de um empate a 0 bolas. Enquanto o Benfica tinha empatado, o Porto tinha a obrigação de vencer em casa o Feirense e diminuir aquela vantagem pontual que a equipa de Rui Vitória tinha. O Porto não conseguiu ganhar, o Porto empatou. E agora, no final desta jornada, a faltar 4 jogos para acabar o campeonato, o Benfica está na frente com 3 pontos de vantagem em relação à equipa de Nuno Espírito Santo. Foi um empate mau, foi um jogo mau para os adeptos, para todas as pessoas que se deslocaram ao estádio do Dragão. Foi desolador, foi um resultado triste, um resultado que não ajuda à conquista do título por parte do Futebol Clube do Porto. Nuno Espírito Santo colocou dentro de campo Casilhas na baliza, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, Danilo na sua posição natural médio defensivo, André e Oliver assumiram o posicionamento a meio campo à frente da linha de Danilo, e depois uma frente de ataque com Jota na direita, Soares na esquerda e André Silva no centro como ponta de lança, referência da equipa do Futebol Clube do Porto. Há aqui alguma confusão na minha ótica, na minha maneira de ver o jogo. O modelo de Nuno Espírito Santo em termos de comportamentos e princípios de jogo, partindo do seu posicionamento, é algo que não me agrada. Há uma dinâmica ofensiva e defensiva que não está muito bem explicada, e eu não sei se os jogadores ainda perceberam a mensagem de Nuno Espírito Santo, faltando 4 jogos para acabar o campeonato, mas realmente há uma dinâmica que não se percebe muito bem, ao qual eu vou já falar mais adiante. O Porto, no que diz respeito à sua primeira fase, vocês sabem que Danilo desce no seu corredor para se juntar à linha de centrais com Marcano e Felipe. Danilo coloca-se no meio dos centrais para tentar construir a primeira fase do Futebol Clube do Porto. Reparem que à frente dessa linha de 3, os laterais estão completamente projetados e depois aparece André e Oliver, são os primeiros jogadores que depois vão dar início à segunda fase do Futebol Clube do Porto, partindo sempre de uma linha de segunda fase. Depois o Futebol Clube do Porto nos corredores laterais, e vou-vos dar principalmente o exemplo do lado esquerdo. Porquê? Porque no lado direito tínhamos Diogo Jota, era um jogador mais fixo, e aí à partida a dinâmica estava sempre entre Diogo Jota e Maxi Pereira. Ou subia Maxi, ou então era Diogo Jota que dava a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Aqui não há muito que enganar, ou seja, há um jogador de referência que é Jota e depois há o lateral direito Maxi Pereira. No lado esquerdo havia uma certa confusão, e é esta dinâmica que eu não percebo em Nuno Espírito Santo, porque por vezes era Soares que dava a largura, depois era Soares que se juntava a André Silva, libertando o corredor e ficando sozinho Alex Telles. E aqui há alguma forma de tentar perceber a dinâmica do lado esquerdo do Futebol Clube do Porto. É certo que quando Soares procurava movimentos mais interiores, o corredor era libertado para Alex Telles, ou seja, o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto aproveitava o espaço para dar a sua profundidade, a sua verticalidade à frente de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto. Reparem que o trio do meio campo se mantinha mais ou menos organizado, ou seja, Oliver sempre no lado da bola e André à procura das entrelinhas, e claramente Danilo era aquele jogador que dava as coberturas aos dois médios do Futebol Clube do Porto. Quando Alex Telles não subia no seu corredor, ficava um pouco mais recuado, dependendo daquilo que o jogo pedia. Era Soares que fazia a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Algo questionável, porque Soares não tem características
para jogar nos corredores laterais. Soares movimentava-se mais à esquerda, Alex Telles depois mais recuado no apoio se a bola chegasse a Soares, e mais uma vez o trio do meio campo, Danilo, André e Oliver. De reparar que do outro lado tínhamos Diogo Jota, e assim é uma referência que estava a atuar no corredor mais à direita, e depois André Silva era o jogador que ficava no corredor central, mais próximo dos centrais da equipa adversária, mais próximo da baliza. Esta dinâmica de Soares dar largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto poderia resultar, mas tem que haver uma forma mais constante ao longo da época de formatar esses princípios a Soares, no que, na minha opinião, é um jogador que não tem, não é espírito, mas não tem aquelas qualidades técnicas que é preciso para um jogador de corredor lateral. E vocês sabem que Brahimi está castigado, Corona está lesionado, e então Soares pareceu-me que foi a opção de Nuno Espírito Santo para esse corredor. No meio funcionava o trio com Danilo, André e Oliver. Já fui falando um pouco do meio campo, então era bastante notório no meio campo do Futebol Clube do Porto, em que Danilo era o pêndulo da equipa, mais uma vez o triângulo desenhado, e Oliver era o jogador que ia basculando sempre no sentido do lado da bola. Se a bola fosse para a direita, Oliver fazia o acompanhamento da zona onde estava a bola, e depois André funcionava como aquele jogador que ia procurar as entrelinhas, ou seja, o espaço morto entre a linha defensiva do Feirense e depois a linha média da equipa de Nuno Manta. Portanto, o meio campo de Futebol do Porto funcionava um pouco como Danilo cá atrás, Oliver a bascular sempre no sentido da bola, e depois André procurando sempre os espaços entre linhas. Já falei nos corredores laterais, em que ou subia Maxi ou era Diogo Jota que dava a largura. Do lado esquerdo havia um padrão semelhante, em que ou subia Alex Telles ou era Soares que dava a largura, mas depois tínhamos outra dinâmica que era difícil de explicar. E porquê? Porque o Futebol do Porto atraía o seu adversário para o lado direito. Para quê? Para a equipa do Feirense bascular toda para o lado direito e depois mudar rapidamente o corredor à bola. E o que acontecia? Quando o Porto mudava o corredor à bola para o lado esquerdo, Soares enfiava-se na área ao lado de André Silva. E o que acontecia? Acontecia que Alex Telles recebia a bola no corredor mais à esquerda. Este é o momento em que Soares se junta a André Silva, e depois reparem que há um espaço, há um vazio, espaço sem referências de apoio, corredor órfão de médio. Porquê? Porque Oliver demorava muito tempo no apoio a Alex Telles, e depois o Porto abusava dos cruzamentos para a área a partir de Alex Telles, aproveitando a movimentação de Soares. Esta imagem, há uma grande preocupação na falta de jogadores, referências do lado esquerdo, e se o Feirense fosse minimamente atento, explorava a transição ofensiva nas costas de Alex Telles. Isto pode servir de exemplos para equipas que joguem contra o Porto. Nesta dinâmica que eu não entendo do lado esquerdo, acontece que o Porto pode levar com bolas nas costas, principalmente no seu lado esquerdo defensivo. Ou seja, é uma dinâmica que não me agrada enquanto treinador de futebol. Há coisas que Nuno Espírito Santo deveria explicar melhor, e mesmo os jogadores de futebol do Porto não sei se entendem muito bem, não sei se a palavra do Nuno Espírito Santo é entregue na perfeição dentro do balneário do Futebol do Porto. Esta foi a dinâmica do Porto com bola frente à equipa do Feirense, muito bem organizada por Nuno Manta, um Feirense que defendia em 4-4-2 com umas linhas muito juntas, houve muito espírito de grupo, coesão por parte da equipa de Santa Maria da Feira, e o Porto não conseguiu levar de vencida esta equipa de Nuno Manta. Depois o Porto sem bola, o que é que acontece? Outra situação que não me agrada é a descida de Soares para ocupação do lado esquerdo. Vocês podem ver que Danilo ficava numa situação mais recuada, e depois era uma linha de 4 com Jota e Soares
desciam dos seus corredores para formar a linha com André e Oliver. André Silva era o jogador mais avançado do Porto, e o Porto defendia neste sistema no 4-1-4-1, e depois com aquela agressividade sempre ao portador da bola do Feirense. De realçar que o Feirense na primeira parte ainda conseguiu discutir um pouco taco a taco com o Futebol do Porto, então na segunda parte foi realmente um Feirense muito baixo, com as suas linhas muito baixas, e o Porto sempre à procura de furar essa barreira da equipa de Nuno Manta. O que é que acontece na segunda parte? E ainda estou a falar no seu posicionamento do Porto e nos seus comportamentos e princípios de jogo. Na segunda parte, com a saída de Oliver ao intervalo e com a entrada de Otávio, é aquele Porto que nós já vimos nas segundas partes. O que é que acontece? Acontece que o Porto joga com dois mais abertos, Otávio na esquerda, Jota na direita, e agora Soares em Cunha com André Silva. Meio campo entregue a Danilo numa posição mais recuada e André à frente de Danilo. Aqui o Porto melhora, é outra condição, é um Porto com bola é um 4-2-4, sem bola é certamente um 4-4-2, porque Otávio e Jota eram obrigados a descer dos seus corredores para formar a linha com Danilo e André. Acho que é um Porto mais agressivo, mais ofensivo, e acho que Nuno Espírito Santo ainda não encontrou aquilo que poderá fazer um Porto feliz, e eu acho que já não vai a tempo. Os casos do jogo em termos de marcador não há, foi um jogo nulo, 0-0, aos 65 minutos sai André Silva para entrar Rui Pedro, procurou frescura na frente de ataque com Rui Pedro, que é aquele jogador irrequieto, rápido, e quando tem oportunidades é raro falhar. Teve lá um lance que poderia ter feito o golo do Futebol Clube do Porto. Depois sai André e entra Herrera, também para refrescar o meio campo, procurar a movimentação de espaços onde Herrera é forte, mas também André Silva não fez dos seus melhores jogos, não foi aquele André Silva que os adeptos portistas estão habituados a ver. Fica aqui uma análise ao Futebol Clube do Porto frente ao Feirense, uma análise em que o Futebol Clube do Porto não conseguiu reduzir a margem para o líder Benfica, agora está a 3 pontos do líder, e próxima jornada o Porto vai a Chaves, um jogo muito difícil para a equipa do Nuno Espírito Santo, e aquilo que o Porto continua a dizer: enquanto matematicamente for possível, todos podemos sonhar, e o Porto continua, mesmo assim, a 4 jogos do fim, na luta pelo título, numa guerra, entre aspas, com o Benfica de Rui Vitória. Da minha parte, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, e aquilo que vos peço é um like no vídeo para apoiar aqui o canal Joga Simples. Da minha parte, muito obrigado.